Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Sejam bem-vindos a mais um dia de passear na vinha do nosso Pai. Uma oportunidade de ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. Eu espero que você esteja bem e pronto para andar nas palavras de Cristo, ouvindo as palavras de Cristo no Sermão do Monte. Estamos dia após dia, vendo Jesus na nossa frente, como se ele estivesse aqui na mesa de jantar do meu apartamento, ele está na mesa de jantar do seu apartamento, sua casa, e você está ouvindo sair da boca dele exatamente o que ele falou mais de 2000 anos atrás, quando ele deu essas palavras para aquele grupo na montanha dos seus discípulos. E Jesus não está nos oferecendo aqui sugestões, ideias ou algum tipo de plano que é opcional. Ele está nos falando o que funciona, o que o universo, o que o Criador vai apoiar. Então ele não está dizendo para nós, pense nisso como se fosse alguma ideia boa. Ele está dizendo, eu estou falando para você que é por esse caminho que o amor vai passar. É por esse caminho estreito que vocês deveriam andar junto comigo. E vocês vão ter sucesso porque o amor vence. Então hoje vamos ler 3 declarações mais de Jesus, aqui em Mateus capítulo 5. Estamos chegando naquele alvo, em versículo 48, onde Jesus fala as palavras mais otimistas da história do universo, quando ele diz, seja perfeito, como seu Pai Celestial é perfeito. Agora, a perfeição significa voltar a ser o que Deus criou o ser humano para ser, que é uma pessoa que consegue amar a Deus e amar ao próximo. Isso é a perfeição. E essa perfeição só existe se o amor perfeito de Cristo expulsar o nosso medo e a gente se transforma em sal e luz. E a gente compreende que Deus vai apoiar nossa cooperação com essas palavras de Jesus e a nossa cooperação com Jesus. E a gente tem que chegar nesse lugar onde a gente fala, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma vez essas palavras de Jesus, que ele mesmo falou e viveu. E ele chama a gente também para viver. Ele continua falando assim, dê a quem lhe pede. Dê a quem lhe pede. Agora, quantas vezes por dia alguém chega olhando nos seus olhos e pede de você alguma coisa? Quando a gente lê essas palavras de Jesus, dê a quem lhe pede, a gente quase tem um momento de pânico. Quer dizer, qualquer pessoa que me pede algo, eu preciso realmente dar para ela algo porque ela pediu? Isso não vai complicar minha vida, que já é muito complicada? Eu faço esse desafio. Passa o dia de hoje, dia inteiro, ou talvez 2 dias, e anote quantas vezes alguém lhe pede especificamente alguma ação ou alguma coisa. Ele fala aqui para a gente, dê a quem lhe pede. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, quando alguém olha para você e pede para você alguma coisa, a sua resposta deveria ser, você tem valor, vou te dar. Talvez você não vai dar exatamente o que a pessoa pede, mas você vai afirmar a importância dessa pessoa, o valor dessa pessoa. Da mesma forma que nosso Pai Celestial manda chuva sobre os bons e os maus,
e ele manda raiar o sol sobre os justos e injustos. Quando pedimos para ar, tem ar. Quando pedimos para iluminação, para ver, o sol está todo dia. É Deus que está enviando para nós, dizendo para nós, eu não sou contra você, eu sou a favor de você. Quando você dá para alguém que pede, você afirma que existe nessa pessoa valor, e esse valor vem de Deus. A nossa nora, Kelly, que mora em São Francisco, com nosso filho Ken e sua linda família, a gente chama ela de Santa Kelly. Ela é uma pessoa preciosa, é uma pessoa que sabe amar. E lá em São Francisco, nos Estados Unidos, no estado de Califórnia, tem um grande problema com morador de rua. A cidade é muito generosa, então muitas pessoas vão para São Francisco porque sabem que a cidade é generosa com doações e tudo mais. Então aquele anda sempre tendo em mãos, tendo com ela meias secas e barra de cereal, aquele caro e bom, porque ela não dá dinheiro. Mas quando o morador de rua chega perto dela, ela sempre está de pronto para dizer sim. Tenho sim. E muitas vezes a pessoa não quer isso, mas ainda assim, ela não disse não. Ela deu alguma coisa. Outra coisa que Jesus fala, e não volte as costas àquela que deseja pedir-lhe algo emprestado. Todo mundo sabe daquele vizinho que sempre está querendo emprestar alguma coisa. Ou aquela pessoa que trabalha com a gente na faculdade, em algum lugar, ou estuda junto, sempre esqueceu a caneta, sempre esqueceu disso, daquilo, e sempre está querendo emprestar. E se não tomarmos cuidado, a gente fecha o coração. Eu acho que ele está dizendo para nós aqui que sempre devemos dar para uma pessoa mais uma oportunidade de acertar. Se ela errar 100 vezes e não aproveita a sua generosidade como deveria, ou apreciar a sua generosidade, sempre devemos dar mais uma oportunidade para a pessoa acertar. Sempre penso aquele homem na cruz morrendo ao lado de Jesus, pertinho de Jesus, e no último momento da sua vida ele fala, lembra-se de mim quando o Senhor entra no seu reino. E Jesus disse, hoje você vai estar comigo no reino, no paraíso. Sempre devemos ficar aberto pela possibilidade que a gente, apoiando uma pessoa, talvez seja essa vez que vai dar certo. E essa pessoa vai perceber o que é o amor e como é que o amor funciona. E a última coisa para hoje de manhã. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Agora ficou difícil. Jesus fala, ame os seus inimigos. O que significa amar? Amar significa dar o melhor que eu sou, o melhor que eu tenho para quem precisa de mim. Por que Jesus pede para a gente amar um inimigo? Porque nós, tendo Cristo em nós e tendo capacidade de sermos sal e luz, nós somos uma oportunidade que Deus está oferecendo para a pessoa. A minha vida não é minha mais. A minha vida é a vida de Cristo presente. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se vem um inimigo na minha vida, eu não posso ver aquela pessoa como simplesmente um assunto entre eu e ela. Porque é um assunto maior do que eu. É o amor de Deus também que está presente perante essa pessoa.
Então, amar um inimigo talvez seja um ponto mais alto da expectativa divina. E ele me chama para amar. Deixa eu tentar explicar talvez um pouco melhor o que eu estou sentindo aqui, ouvindo Jesus, participando desse momento, pensando assim, Jesus está falando diretamente para mim essas palavras. Carlos, dê para quem lhe pede hoje. Carlos, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Carlos, ame os seus inimigos. Se eu ouvisse isso, agora mesmo, Jesus presente na minha frente, talvez se eu queria parar ele e falar, Jesus, o senhor está falando sério comigo? Não tem outra alternativa, Jesus? Eu acho que ele ia dizer para mim, Carlos, o amor não é opcional na sua vida. O amor vence. Carlos, não tem várias estratégias que vão funcionar. Tem uma estratégia que vai funcionar. É o amor contínuo que nasce no Pai e passa por todo discípulo por causa da minha presença aqui no mundo. E esse amor passa por você, se transforma em sal e luz. E agora, em termos bem práticos, Carlos, dê a quem lhe pede. Não volte as costas hoje àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E amem os seus inimigos. Porque, Carlos, o amor vence. Carlos, o universo apoia quem ama. O universo, o Criador, o Pai Celestial, criou tudo para cooperar com aqueles que vivem a justiça, o amor contínuo, o amor que vence. Carlos, esse é o caminho. E eu estarei com você, apoiando você para viver como estou descrevendo aqui. Quando eu penso assim, eu penso, vou cooperar, vou viver. Confesso que não entendo plenamente, mas eu confio nessa voz, a voz de Cristo. Tenha um ótimo dia, pense nessas coisas. Amanhã a gente volta e conversa mais. Que Deus te abençoe.